Fala pessoal, nessa aula eu vou explicar para vocês várias técnicas de instalar e atualizar módulo. A primeira e mais conhecida é pela interface, então vamos lá só para fazer uma revisão. Bom, vou criar um novo banco de dados chamado instalando módulo e logado no banco de dados, ele já cai nessa tela aqui que sai aparecendo todos os aplicativos. Bom, eu gosto muito da versão vista, da visão vista, né? Ela é mais completa, mas ainda assim a visão vista quando a gente está no modo desenvolvedor. Então, clique em configurações, cliquei em ativar modo desenvolvedor. Essa visão ela dá para a gente mais informações. Então, por exemplo, uma coisa muito importante é o nome técnico do módulo. Esse nome técnico ele vai ser o mesmo nome da pasta em que está a pasta do sistema que está o módulo. Então, no caso, eu vou instalar esse módulo chamado Contact. Aqui. Nem sempre, né, vocês podem ver que o nome do módulo ele tem o mesmo nome técnico que o mesmo. E aí tem várias opções aqui. Você pode selecionar, por exemplo, vários módulos, clicar na opção Action Install Módulos, que ele vai instalar para a gente vários módulos ao mesmo tempo. Bom, os módulos estão instalados. Também é possível se instalar um módulo de cada vez. Você pode acessar o módulo, ver a descrição técnica, ver as informações e clicar em instalar, por exemplo. Bom, agora aqui já temos contatos, calendário, dashboard e etc. Bom, vamos verificar agora como é que a gente faz o mesmo procedimento através da linha de comando. Bom, o procedimento é bem simples. Primeiro você tem que usar o comando "-d" para falar o nome do banco de dados. Então, você pode... Tem duas opções. Se você colocar o nome do banco de dados, por exemplo, que não existe, ele vai... e o nome do módulo, por exemplo, contacts e calendar. Ele vai subir o banco de dados, ele vai criar um novo banco de dados chamado novo e também instalar esses módulos. Então, nesse momento ele está instalando o módulo Base e logo ele vai passar para os próximos módulos que dependem dele, né? Por exemplo, o calendário e o contact.
e calendário e beleza. Bom, se a gente subir aqui, novamente o sistema, vamos acessar esse banco de dados chamado novo. Então, vou sair desse aqui, selecionar, trago o banco de dados novo. Tem um detalhe interessante, quando você faz esse procedimento, ele utiliza sempre o login admin e a senha admin por padrão. Então, bom, a gente acessar aqui, já está o calendário e o contact instalado. Ok? Agora vamos fazer o mesmo procedimento para uma base de dados que já está instalada, por exemplo. Nesse caso, eu vou selecionar novamente o banco de dados novo, só que agora eu vou dar um init no módulo que, por exemplo, não está instalado, mas o banco de dados já tá iniciado. Então isso também é possível. Então, nesse caso, ele só vai instalar o CRM e as dependências do CRM. Ok? A gente acessar. Vamos verificar aqui, atualizar a tela, obviamente. E nós já temos o módulo CRM instalado. Ok? Bom, então eu passei para vocês esse primeiro comando, né? Para você instalar módulos através da linha de comando. E agora vamos ver a importância de você trocar o i por u, por exemplo, para fazer um update. Então, bom, vou parar o sistema. Aí, vou acessar o nosso core, que é a nossa pasta do Udu, e vou realizar um comando chamado git pull origin 2.0. Então, vou pegar as atualizações que foram feitas nos últimos dias lá pela USA. Então, bom, analisando aqui brevemente, né, isso às vezes é um quesito maior de análise, mas teve atualizações, por exemplo, no módulo web e no módulo account. Bom, aí o que a gente, qual que é o procedimento, por exemplo, dependendo da atualização, né? Tem atualização que não precisa de, como tu fala, de você rodar um update, mas de certa forma algumas delas vão necessariamente precisar que você faça alterações no módulo. Quando a gente for, durante o treinamento, quando a gente começar a construir um módulo, vocês vão começar a entender quando é necessário você realmente atualizar um módulo ou não. Mas, de toda forma, vamos fazer aqui só para questão de teste. Então, vou colocar, vou trocar, na verdade, né? O "-i" por "-u" e mandar, nesse caso, atualizar o módulo web. Bom, aí quando você manda atualizar um módulo, está abaixo na cadeia de dependências, todos os módulos superiores a ele vão ser atualizados. Tem mais uma questão interessante,
E você pode substituir o nome do módulo ou o nome dos módulos pela palavra all. Então isso vai fazer com que ele atualize todo o sistema. Todos esses procedimentos que a gente fez via linha de comando também são possíveis de ser feitos através da interface. Então, por exemplo, se eu vim aqui em configurações, browse apps, localizar o módulo, por exemplo, CRM, vou vir aqui em módulo e posso realizar o update do módulo. E no console a gente vai ver e vai estar ocorrendo a mesma coisa. Nesse caso aqui, logo que eu cliquei no update do CRM, ele atualizou e carregou uma série de arquivos aqui. Okay? Existe uma série de procedimentos que são feitos quando um módulo é instalado, perdão. Às vezes é necessário que esse módulo tenha alguns scripts de pré-inicialização. Na sequência ele vai carregar todo o código Python do módulo, analisando as estruturas dos modelos, se é preciso alteração. Às vezes, por exemplo, você faz um módulo que troca um campo requerido para não requerido, por exemplo, e ele vai fazer essa alteração, sincronizar com o banco de dados. Depois disso, ele vai carregar os dados do módulo e, na sequência, ele vai carregar os dados de demonstração, se houver. Posterior à instalação praticamente completa, ele vai executar os arquivos de POSINIT. São execuções que são feitas posterior à instalação do módulo. Então, na localização a gente usa bastante isso. Às vezes você precisa fazer alguma operação, carregar uma moeda, um plano de contas, alguma coisa do tipo. A gente usa muito esses scripts de pré e pós-init. Feito isso, ele vai validar as visões do módulo. Então, apesar de às vezes você estar programando, sua estrutura de dados está correta, às vezes você errou alguma coisa na visão. E aí pode ser que nesse sexto ponto dê algum problema. O que mais? Se os dados de demonstração, ou seja, se a base for uma base com dados de demonstração e também os testes estiverem ativos, ele vai executar os testes do módulo. O que mais? Posterior a isso, ele vai atualizar o status do módulo no banco de dados. Então, lá na interface, nós verificamos que também tem a versão do módulo no banco de dados. E, para finalizar, ele vai atualizar as traduções. No caso da atualização do módulo, o procedimento é muito parecido. A única diferença é que não tem mais os scripts de pré-init e pós-init. Mas a gente entra com dois scripts importantes que às vezes é necessário utilizar, são os scripts de pré-migração e pós-migração. Eles vão fazer com que, caso você faça alguma operação muito brusca de modelo de dados que o próprio ORM do sistema não consiga mapear, você vai ter que codificar um script de pré ou de pós-migração para validar que tudo isso está correto. Por fim, pessoal, vou explicar para vocês como que a gente faz para adicionar mais módulos no sistema. Então, bem interessante essa questão.
vou acessar esse site, uma nova aba, esses 3 sites. Bom, aqui no site da OCA, eles têm uma funcionalidade nova agora, que é a loja, onde você, por exemplo, pode pesquisar por módulo. Então, seguindo ali o caso de uso, supondo que a gente quer colocar no cadastro de clientes o campo fax. Então, existe já um módulo aqui, ó, Partner Fax, e ele coloca o campo fax junto com o campo telefone. Aqui, nesse caso, você pode selecionar a versão e tentar fazer já o download do arquivo WinZip só desse módulo. A forma mais correta para quem tem conhecimento técnico é realmente analisar o código, enfim. Então, bom, no caso aqui, ele já está falando para a gente que o site, né, é o Partner Contact. Então, uma outra coisa interessante é que, além do site da OCA, a gente tem o projeto da OCA no GitHub, onde você vai ter uma série de projetos que tem funções específicas que ao longo do curso a gente vai explicando um pouquinho sobre eles. Mas vamos pegar esse exemplo aqui do Partner Contact. Bom, o Partner Contact na versão 12, né, tem na versão 13 também, ele vai ter lá uma série de módulos que fazem funções específicas. Então, e o nosso querido aqui Partner Fax. Okay? Esta descrição que a gente enxerga aqui é a mesma descrição que nós estamos enxergando aqui no site, ok? Para fazer o download desse módulo, como que a gente vai fazer? Então, expliquei para vocês que o shopping da OCA ele linka com a organização do GitHub e onde você pode pesquisar e encontrar módulos. Mas esses módulos eles estão também divididos em projetos, como no caso do Partner Contact, que é um projeto que ele vai criar módulos, organizar módulos relacionados ao cadastro de parceiros de contatos. Okay? Então tem uma série de módulos aqui muito interessantes que facilitam bastante aí a implementação. O que mais? Achado o projeto, né, que hospeda esse módulo, você vai adicionar esse projeto à sua instalação. Então, por exemplo, vou copiar aqui. Pessoal, bom, agora eu vou executar aquele comando que a gente já fez algumas vezes. Git submódulo, github.com, dois pontos, OCA/partner-contact.git. Agora uma parte muito importante desse comando. Sempre que você der um git submódulo, inclusive está faltando a palavra DG aqui, você não pode esquecer de colocar o diretório, mesmo que esse diretório tenha o mesmo nome, o diretório que você vai de destino, né, do submódulo, senão ele não inicializa da forma correta. Então, repetindo, git submódulo e add, o nome do repositório, espaço, o nome do diretório, que você pode repetir, né, até para manter uma convergência, né, porque senão ele não inicializa o submódulo direito. E a hora que você vai comitar essa alteração, dá um rolo danado. Ok? CD Partner Contact. Vou colocar ele na branch correta, que é a 12.0. E agora vou dar um pwd só para eu saber o caminho desse diretório. Eu vou copiar ele. Vou editar o nosso arquivo de configuração, colocando no addons patch
esse caminho que a gente acabou de adicionar. Feito isso, eu vou subir o Udo novamente. E venho aqui para os nossos aplicativos. Bom, se eu pesquisar agora, fax não vai aparecer para a gente ainda. Só para, inclusive, mostrar uma coisa para vocês, aqui na parte de contatos, na parte de telefone, a gente não tem o campo fax ainda. Então, bom, adicionei, reiniciei o sistema. O que está faltando para a gente conseguir instalar o módulo? Bom, vou entrar no modo desenvolvedor. Volto aqui no menu aplicativos. Aí no modo desenvolvedor vai surgir mais alguns botões aqui em cima. A gente vai clicar no atualizar lista de módulos, update. E agora, se a gente pesquisar por fax, vai estar aqui o nosso módulo. Se eu instalar, vou voltar aqui na tela de contatos. Temos agora o campo fax aqui junto do telefone. Ok? Então é isso, pessoal. Por que é fácil, né? Aliás, por que é o ideal você utilizar o Git e fazer o clone desse módulo? Bom, eu explico isso aí na próxima aula, que eu vou dar uma introdução para vocês sobre controle de versão. Um abraço.